a gente traz mais um vídeo da série, o segundo vídeo da série aí do nosso projeto Desenvolver. Hoje nós vamos falar um pouquinho de como você pode descobrir o seu propósito. Mas antes da gente falar sobre esse vídeo, vamos lembrar um pouquinho o que nós vimos no vídeo passado. Nós vimos que propósito, o que é propósito? Propósito é você construir significado. Então é você encontrar a razão da sua felicidade. Nós vimos também que propósito não é prazo e não é meta. Tanto o prazo quanto a meta, ele pode fazer parte do seu propósito, ou seja, eles podem ser veículos para que você chegue ao seu propósito, mas ele não é o seu propósito, ok? Bom, então relembrando aí, tendo relembrado o que nós vimos no vídeo passado, vamos então a como é que nós podemos descobrir o nosso propósito. E antes que a gente possa falar, né, não gerar uma expectativa errada, eu já digo a vocês que não existe uma fórmula mágica que eu vou entregar para vocês e que vocês vão aplicar e, poxa, descobri o meu propósito. Não funciona dessa forma. Como o propósito é uma força propulsora, né, aquela força que te faz ir em busca da tua felicidade, ela acaba se tornando algo individual e intransferível. Então, o que eu quero dizer com isso? O propósito da Inovar, por exemplo, é desenvolver pessoas e potencializar talentos. Esse é o nosso propósito. E isso não significa que todas as empresas que sejam de treinamento ou desenvolvimento vão ter o mesmo propósito. Então, se eu falar enquanto pessoa, se o meu propósito realmente for desenvolver pessoas, estar junto com as pessoas, fazer o bem a elas, isso não significa que você também terá que ter esse propósito. Então, não existe uma fórmula mágica em que a gente vai entregar para você e você vai aplicar como uma fórmula matemática e plim, aconteceu e o propósito surgiu. Não, não é assim. Tá? Então isso é uma coisa que eu quero deixar clara. A gente vai dar aqui algumas dicas de como vocês podem descobrir o propósito de vocês através de umas inquietações que a gente vai colocar umas perguntas provocadoras para que você chegue ao seu propósito. Então, existem várias formas da gente entender ou descobrir o nosso propósito e eu vou trazer aqui 3 delas para vocês. A primeira dela é o que eu gosto de chamar de degustação. Então, o que é uma degustação? Quando você está aí num restaurante ou num supermercado, que aí alguém te oferece uma degustação de um produto, o que você vai fazer? Você vai pegar um pouquinho daquele produto, vai experimentar e ver se você gosta ou não, se você vai comprar ou não aquele produto. Então, dentro de descobrir o propósito, isso que eu chamo de degustação é exatamente isso. Então muitas vezes existem pessoas que escolhem um ramo de atividade, uma empresa, trabalham nele anos, depois experimentam outro ramo. Então, se eu estou trabalhando no ramo de serviço, eu vou agora trabalhar no ramo de comércio. E aí eu vou testando, tentativa e erro, até que um dia eu descubro realmente aquilo que me faz feliz, aquilo que me dá prazer em fazer. E aí sim eu descubro o meu propósito. Então, essa tentativa e erro é o que a gente chama de degustação. Outra forma que a gente tem de descobrir qual é o nosso propósito é quando eu escolho uma pessoa e aquela pessoa ela me inspira a fazer algo diferente. Então, outra forma é a inspiração. Eu tenho uma pessoa que eu sigo, que eu gosto, que eu vejo que ela tem aquilo que eu gostaria de ter, ou que ela faz aquilo que eu gostaria de fazer, né? Que o que ela faz transforma o ambiente ou muda o local onde ela está. Então eu quero isso pra mim, aí eu vou lá e sigo aquela pessoa e faço do que ela faz o meu propósito. Um exemplo disso que eu tô falando, de descobrir o propósito através de uma inspiração, e eu vou contar uma coisa pra vocês, que um amigo, ele tinha um filho que sempre ia no mesmo pediatra e ele odiava ir no pediatra. E ele, sempre que ia ao pediatra, era aquele chororô, porque ele não gostava de ir, né? Então não gostava de ser examinado, aquela coisa toda. E toda vez que ia pro pediatra, ele dizia, olha, não quero ir. Até que um dia, esse meu amigo se mudou, né? Ele saiu do país, ele foi pra fora do país e ele tinha que encontrar um novo pediatra pra
o filho dele, né, o Pedro. Então, o que é que ele fez? Foi com a indicação de amigos, e aí alguns amigos me indicaram o Dr. Luiz, que era um pediatra, né, que atendia ali na Redondeza, não aceitava o seguro-saúde dele, então ele teve que pagar a consulta, e essa consulta era assim, considerável, vamos colocar, e ele levou o Pedro lá no Dr. Luiz, e Pedro não queria ir de jeito nenhum. Foi quando ele entrou no consultório e aí a gente já notou uma diferença. Então o Dr. Luiz se abaixou até o Pedro, e falou: seja bem-vindo, Pedro, é um prazer ter você aqui. O que é que você gosta de fazer? Então já começou a criar uma conexão com o Pedro, e quando saiu da consulta, Pedro olhou para esse meu amigo, olhou para ele e falou assim: papai, eu quero ser médico. Então o que é isso, gente? O Pedro chamava ele não de médico, mas do doutor do coração, porque era assim que ele era. Pedro enxergou ele, alguém que não tratava ele como um paciente, mas sim como tratava ele dava a ele um sentimento a mais. Então, este médico, esse doutor Luiz, ele inspirou Pedro a um propósito. Então ele disse que a partir de hoje ele ia querer ser um doutor do coração. Então quando a gente fala em descobrir o propósito através de inspiração de uma pessoa, é exatamente isso. É ver nessa pessoa uma transformação do mundo, do ambiente, das pessoas, e querer também provocar isso nas pessoas. Então nesse momento eu descubro o meu propósito e vou atrás dele. O terceiro ponto é o que nós chamamos de um propósito nato. O que seria isso? É a pessoa já nascer com aquela coisa muito clara dentro dela do que ela quer perseguir, do que traz ela feliz, faz ela feliz. E aí, falando dessa coisa nata, de que você vai crescendo e vai identificando isso, eu vou contar um exemplo um pouquinho da minha história, que foi, no meu caso, o meu propósito veio dessa questão, né, do propósito nato, vamos colocar assim. Eu estava na 7ª série, então sempre estudei em escola pública e tive que mudar, morei minha vida toda ali até, ou seja, 12, 13 anos da minha vida no mesmo bairro, na mesma cidade, e por alguns motivos familiares eu tive que trocar de lugar. Eu me mudei, então eu saí do bairro que eu morava e fui para um outro bairro, entrei numa outra escola no meio do ano, então já tem toda aquela questão da mudança, do medo, do ambiente que você tá, né, pessoas novas, então vem o medo do se você vai ser aceito ou não. E eu nunca tinha estudado inglês até ali, né, porque na escola particular, nas escolas públicas não tinha essa disciplina de inglês. Então eu tive meu contato pela primeira vez com inglês na 7ª série ali no meio do ano, vindo de uma outra escola. E o que me marcou foi que naquele momento eu descobri qual era o meu propósito. A professora passou um exercício onde nós tínhamos que escrever o que nós queríamos ser quando crescesse. E nesse momento eu não tive dúvida. E foi uma das coisas que marcou, inclusive porque a professora pediu para que a gente contasse o que nós tínhamos escrito. E na 7ª série eu disse, eu tenho 3 propósitos, né? Hoje eu digo propósito, mas eu quero casar, construir uma família, ter um casal de filhos e ser uma grande executiva. Então, daquele momento em diante, foi isso que eu sempre persegui. Então sempre tive boas notas na escola, sempre me empenhei muito para isso, porque aquilo dali estava dentro do meu propósito. Aí você me pergunta, e aí, conseguiu? Eu consegui. Então eu casei, tenho uma filha de 18 anos, tenho um filho de 11 anos e consegui ser uma grande executiva. Ah, foi da noite para o dia? Claro que não. Então eu comecei a estudar, no 2º grau já me especializei no curso que eu queria, comecei a faculdade e comecei a minha carreira. Então eu comecei como uma assistente, fui crescendo dentro da empresa, então comecei ali na área contábil, como assistente, na área de curso de orçamentos, fui crescendo, cheguei a supervisora e cheguei com uma proposta que foi para mim muito diferente, que era migrar para a área de gestão de pessoas. Então eu ali eu assumi a gerência de recursos humanos daquela empresa, uma grande empresa, uma indústria. E que desafio você sair de uma gestão de números e ir para uma gestão de pessoas. Mas a gestão de pessoas já estava no meu sangue, já era o meu dia a dia. Então, mesmo mexendo com números, eu lidava com pessoas, eu influenciava pessoas. Era o que eu amava fazer. Então,
assumi isso aí e cheguei sim a ser uma executiva ali naquela empresa, assumindo 2 plantas, então gerenciando mais de 500 pessoas. E depois o desafio daquela empresa, como todo mercado muda, mudei de estado e assumi novos desafios, cheguei à gerência geral de uma grande construtora, até que chegou um momento em que algo não me fazia mais feliz. E aí eu percebi que estava na hora de achar um novo propósito, um novo sentido, uma nova razão para minha vida. Por quê? Porque o ponto em que eu estava, aquele momento de ter conseguido ali ser uma grande executiva, não me fazia mais feliz. Porque eu sabia que eu poderia fazer mais por aquela empresa, por aquelas pessoas que estavam ali ao meu redor, mas eu não podia porque eu estava atrelada a um cargo. Em alguns momentos da minha carreira, algumas pessoas perguntavam: você não pretende construir uma empresa para você? Eu nunca pensei nisso porque o meu propósito era ser uma grande executiva, trabalhar em grandes empresas. Mas naquele momento eu percebi que o meu propósito precisava mudar, porque não estava mais me fazendo feliz. E aí foi aí em que eu tomei uma grande decisão na minha vida, e a mais acertada, porque eu fui em busca do meu propósito e descobri que meu propósito estava em criar uma empresa, em construir uma empresa em que eu pudesse desenvolver pessoas, que eu pudesse potencializar talentos, que eu pudesse construir um relacionamento baseado na confiança, na ética, e que eu pudesse trabalhar com excelência, e que essa excelência me levasse a inspirar pessoas. E foi aí que nasceu a Inovar Desenvolvimento. Então a Inovar veio desse propósito, e nesse momento em que eu decidi isso, eu troquei uma remuneração, um salário que todos consideravam altíssimo, na época eram 15 mil reais, por um início do zero, ganhando ali 2 mil reais, tendo filhos para cuidar, casa para pagar e tudo aquilo que a gente já sabe que tem no nosso dia a dia. Aí vocês devem estar: essa mulher é louca. Lá no primeiro vídeo nós falamos sobre a questão de escolhas, que propósito, definir o teu propósito, as escolhas que a gente toma, você tem que fazer algumas renúncias. E como eu tinha o meu propósito muito bem definido, eu fiz renúncias, mas que não afetariam a minha felicidade e a felicidade daqueles que estavam à minha volta. Então, foi desafiador? Foi. Foi difícil? Foi. Mas compensou muito. Estou eu aqui conversando com vocês e trazendo essa história para poder mostrar a importância da gente descobrir o nosso propósito. Então, trago aí um pouquinho dessa história para vocês entenderem, então, o que é realmente esse propósito nato que a gente chama. E aí, só abrindo um parênteses, a gente fala assim: poxa, então o propósito pode mudar? Pode. O que ele não deve é ser mudado a cada momento, porque se a gente está falando de propósito, a gente está falando de uma construção, de uma maturidade. O que aconteceu comigo pode acontecer com você, de você chegar a dado momento, de ter conquistado aquele propósito e aquilo não ser mais a razão da tua felicidade. E aí sim você decide o momento de trocar. Mas ele não é como a nossa roupa, que você tem que trocar a todo momento, a todo instante. Ele é uma coisa mais perene, mais perpétua. Bom, agora que a gente já descobriu quais são aí algumas dessas maneiras da gente descobrir realmente o propósito, chega um momento em que, para a gente descobrir isso, é preciso fazer algumas perguntas que muitas vezes vão ser incômodas e que vão dar um certo medo de responder. Pega um caderno, uma caneta, o teu computador, o teu celular e anota aí o que eu vou dizer para você. Então, a primeira dela que você responda é: qual o motivo de eu trabalhar todos os dias? O que te faz levantar pela manhã, tomar o teu café, se arrumar e ir para a empresa em que você trabalha? Seja sua ou seja um grande emprego que você tem, o seu trabalho, mas o que te faz levantar da cama e trabalhar todos os dias? Então é preciso você refletir sobre isso. Será que você tem essa resposta? A segunda pergunta que nós temos que fazer para descobrir qual era o seu propósito é: o que faz você? Qual é o propósito de você dedicar 1/3 da sua vida, metade da sua vida, fazendo algo todos os dias ao qual você desconhece o pra quê, desconhece o sentido dele? Então pense, às vezes a gente tá, como nós falamos lá, na síndrome do hamster, e fazendo a mesma coisa todos os dias, rodando naquela rodinha sem ter um lugar para onde ir. Então, o que te faz, te dá sentido fazer todos os dias coisas que às vezes você desconhece por que tá fazendo ou pra quê? Muitas vezes a gente tá lá, no piloto automático. Então,
Responde aí essa pergunta. E a última que a gente tem aí para trazer para vocês hoje, que talvez é aquela que dá aquele calafrio, aquele gelo no estômago, ou então que vai ficar aquela pulguinha na cabeça ali, ressoando dentro da tua cabeça, você está feliz com o que você faz hoje? Então, ficam aí essas 3 perguntas para que você possa responder e começar a refletir. Qual é o teu propósito? Você já descobriu qual é o teu propósito? Comece hoje mesmo a pensar e a refletir. Qual é o teu propósito? Qual é a razão que motiva a tua felicidade? E no próximo vídeo, nós vamos trazer para vocês 4 passos que nós desenvolvemos aqui na Inovar para que você consiga utilizar o teu propósito nas tuas atividades do dia a dia. Ou seja, como, depois que eu defini o meu propósito, como é que eu faço para que ele realmente aconteça no nosso dia a dia? Estou esperando vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!